dar as ordens serem obedecidas e serem cumpridas, entendeu? Eu acho que a dificuldade, principalmente de qualquer treinador que viesse, seria porque, bem ou mal, né, em alguns momentos, o Jesus, né, até mesmo com os jogadores que vieram, quando o Flamengo já tinha feito toda aquela campanha, ele tinha o ambiente harmonizado, né? De deixar os caras no banco e ninguém dizer nada e estava tudo certo, entendeu? E essa dificuldade, naturalmente, talvez até o Domi tenha encontrado. Lembrando que Arrascaeta, que Everton Ribeiro, no início do trabalho, chegaram a sentar no banco, né? Depois, vendo tudo ali, ele foi convencido que esses dois jogadores poderiam atuar juntos e deveriam atuar juntos por tudo que fizeram e por tudo que eles são capazes, entendeu? Quer dizer, essa harmonia dentro do próprio vestiário com os jogadores, não dá para a gente afirmar alguma coisa, porque hoje dificilmente nem o próprio Caê, que é setorista, consegue, vamos dizer, ter uma entrada assim, só através exatamente das pessoas que trabalham ali dentro que você pode saber, porque o ideal seria você acompanhar treinamento para você fazer uma avaliação mais justa ainda, entendeu? Porque senão a gente vai ficar somente através de informações. Acho que ficou mais ou menos claro, na ideia, aquela história da concepção, de veio um treinador com uma concepção de jogo inteiramente diferente do que era a concepção de jogo do conceito do que deva ser o jogo do JJ, do Mister, né? Eu acho que é aí que está o mistério. Agora a gente vai ter que falar, o Rogério há 3 semanas disse aqui, olha, se eu ficasse no Cruzeiro eu não tinha caído. Mas eu errei, agora não saio do Fortaleza até o fim do contrato. Então, eu acho que é necessário, eu acho que a gente pode até repetir essa sonora, mas é que é um momento que é muito difícil. Eu sou inteiramente contra, vocês se lembram quando o Tite veio ao programa, que ele dizia, eu quero aqui a campanha, aquela do lançamento que a CBF lançou, um clube só pode ter 2 técnicos na temporada. Eu falei, eu vou concordar com você se um técnico só puder ter 2 clubes na temporada. Eu nunca rompi um contrato. Acho que o Júnior nunca rompeu um contrato, que eu sei. Nós nos conhecemos há tantos e tantos anos, sei disso. Sei que o Júnior também nunca rompeu um contrato. O Muricy, que vai entrar daqui a pouco, também nunca rompeu um contrato. Então, acho a contratação do Ceni excelente. Já disse aqui, para mim, ele é um futuro técnico de seleção brasileira. Acho que o Flamengo vai... principalmente nesse problema de defesa, vai se encaixar com ele. Mas ele vai ter que explicar bem essa saída dele. E acho que é o presidente do Fortaleza, né, que poderia dizer, olha, entendemos nós aqui que gostamos tanto dele, o trabalho foi tão bom, que entendemos nós aqui que é bacana para ele ir. Eu acho que só nessas condições, porque senão fica... Não é isso, Kleber? Senão fica um choque, né, do que ele falou há 3 semanas para uma atitude dessa agora de já viajar amanhã. Já que o Caí fez um golaço, melhor você ir pro vestiário agora, Caí, carregado nos braços da torcida, porque tu já deu quem vem a passagem, a cadeira com ela, vai na 1A, 1B, entendeu? Então, vai dar treino amanhã. O Flamengo tem jogo... Quarta-feira. Olha que coincidência, né? Quarta-feira tem Flamengo e São Paulo pela Copa do Brasil. Flamengo e São Paulo pela Copa do Brasil. O jogo foi eliminado pelo São Paulo na fase anterior. Foi eliminado, quer dizer, vai pegar o São Paulo de novo se tudo sair como está. Caê, super obrigado, continue atento. Se alguém falar que carro que ele vai pegar no aeroporto, tu liga aí e avisa pra gente, tá bom? Também, se o Caê, se ele não vier nesse avião, você não sai de casa, pode deixar, não. Obrigado, sempre um prazer. Não, pode deixar. Bom, não, só se ele perder o avião, né? Aquele atraso, pega um trânsito. Valeu, Caê, obrigado. Ótimas notícias, velho. Obrigado, parabéns. Parabéns. Então, cara, agora, o professor Muricy já está pronto, como eu falei, o Bem Amigos vai usar hoje as 5 alterações, né? E vai fazer tipo vôlei, futsal, entra e sai, sai, entra. Você, vai embora, sai, vai. Daqui a pouco tem o Muricy aqui para falar também disso, o Muricy, que tem uma vasta experiência. Agora, para fazer um pouquinho aqui o estimulador de debates, né? Quando o Rogério foi para o Cruzeiro, quando o Rogério assumiu o São Paulo, se eu fosse diretor de São Paulo, eu teria contratado, e se eu fosse o Rogério, eu teria topado. Independentemente dele não ter dirigido outros times, ser a primeira experiência. Eu acho que Kleber, tinha tudo a ver. No caso dele, não é convite, é convocação, cara.
Lá no São Paulo, O caso do Rogério com o São Paulo não é convite, é convocação. Mas com todas as circunstâncias da época, né, Júnior? O Júnior também aceitou. Aconteceu O Júnior aceitou a comigo isso convocação do também. Flamengo. Mas o que acontece? O meu caso, né, como aconteceu em 93 e final de 94, 93 e 94 e 97, quer dizer, eu não era treinador, não estava preparado e não me preparei para ser. Fui em função exatamente da ligação com o clube e das pessoas que estavam dentro do clube para poder tentar fazer alguma coisa, que deve ter sido mais ou menos o caso do Rogério. No caso do Rogério, que é uma entidade, né, dentro de uma instituição, quer dizer não para o São Paulo realmente é bastante complicado. Então não é convite, é convocação. Eu estou falando disso porque na época houve muito debate sobre se era o momento do Rogério assumir o São Paulo, se o Rogério não tinha que começar no time B do São Paulo, na base do São Paulo, enfim. Mas, retomando, eu teria aceitado e eu teria contratado, convocado, convidado, seja o que for, com todos os senões daquela época do São Paulo. Era uma questão eleitoral, era uma tumultuada vida política do São Paulo. O presidente tinha sido expulso praticamente, né, do São Paulo. Renunciou porque estava numa pressão. O Carlos Miguel assumiu o Leco, etc. e tal. Não deu certo. O São Paulo, mesmo convocando esta entidade, não segurou a barra. Não segurou a barra. O Rogério foi para o Fortaleza. Quando o Rogério foi para o Cruzeiro, me lembro de ter muito conversado com o Caio. Falei, Caio, não sei não, hein? Não, tá pronto, Caio. Tá pegando um time numa situação delicada em que ele não tem ainda a rodagem para. Lembra? Vestiário complicado. Vestiário complicado, já tinha, né? Bom. Mas ele foi para o Cruzeiro e aqui, como disse o Galvão, ele falou assim, pô, não devia ter ido, acho que não caía, mas não devia ter ido e tal. Agora, o Rogério, bicampeão cearense, certo? Campeão da Copa do Nordeste, campeão da Série B, levou o Fortaleza para a Copa Sul-Americana e perdeu do Independiente por causa de um gol fora. Do Independiente, que é o maior campeão da Libertadores, perdeu por causa de um gol fora. Nesse instante, eu acho que o Rogério não estaria... Se eu fosse agora diretor do Fortaleza, eu entenderia perfeitamente e acho até que prestaria uma homenagem ao Rogério. Chegou aqui no nosso centenário, ajudou a melhorar a estrutura, conquistou e entendemos que ele agora, com toda a dor que o torcedor sente, a tristeza que o torcedor sente de perder um treinador que rapidamente ganhou uma identidade muito grande, se identificou demais com o clube, né? Mas acho que é da vida. Eu acho que é da vida. Acho que no projeto do Rogério, não era agora, em novembro. Talvez fosse para o ano que vem, um ano que já é estranho, porque você já vai começar o ano com a temporada andando, etc e tal. Mas acho muito difícil não topar uma parada dessa. Mas tem a experiência do Cruzeiro. A única coisa, Kleber, é que é muito recente essa declaração dele aqui, dizendo, eu vou... Não há hipótese de eu não cumprir meu contrato até o fim do campeonato. É por isso, Galvão. Então, eu acho que teria que partir do Fortaleza. Presidente do Fortaleza. Isso, do presidente do Fortaleza. Por isso que eu acho que esse papo dele... reconhecimento e dizer, olha, ele falou, mas a gente também acha que seria o momento dele encarar para tentar ser campeão da Libertadores, para tentar ser campeão do Brasil, sei lá. É por aí. Nós temos que partir do Fortaleza. Porque acho, inclusive, que é por isso que ele... Quando convidado, não tem como o cara não brilhar o olho, velho. Não tem como. Por isso que ele tomou o maior cuidado de falar assim, olha, mas o Fortaleza precisa... E acho que essa conversa que você falou que aconteceu lá num cantinho, numa mesa separada, é a conversa de um presidente grato a um treinador, que também é super agradecido à oportunidade que ele... porque o Rogério saiu do Fortaleza para ir para o Cruzeiro e voltou para o Fortaleza. Né? Então há uma relação legal. Agora, o que eu quero saber de vocês é assim, vocês falaram do Domi, apresentaram questões que o Domi tinha e que talvez não tivesse ter sido convidado, etc. e tal, e coisa e tal, e ele chegou e não deu certo. O Rogério está pronto para assumir o Flamengo? Eu acho que o Rogério tem uma vantagem em relação ao que aconteceu com o Domi, que é o Rogério já conhece o Campeonato Brasileiro, já conhece os times, já conhece os adversários, não precisa de um período de adaptação como o Domi, que chegou para ter que conhecer o time, ter que conhecer seus jogadores e tal. E outra coisa, em cima de tudo isso que você falou, o Rogério cresceu muito de tamanho como técnico nessa segunda passagem do Fortaleza, a ponto
de o André Sanches, presidente do Corinthians, ter até dito que contrataria o Rogério. Sem dúvida. E que não vai contratar. Ele chegou a dizer que não vai contratar porque o Rogério já estaria apalavrado com o São Paulo para o ano que vem, tanto que não está, tanto que provavelmente vai acertar com o Flamengo. O Rogério cresceu muito o tamanho dele como treinador nessa segunda passagem pelo Fortaleza. Ele deixou de ser aquele ídolo do São Paulo que estava sendo maturado num outro clube para atender uma segunda convocação do São Paulo. Ele virou um técnico. Ele virou um técnico que a maioria dos torcedores dos times da Série A, fora o São Paulo, acho que qualquer torcedor que está com o seu time, com um técnico no mau momento, gostaria de ter o Rogério Ceni lá. Então, e como é que vocês debateriam essa questão? Ele está pronto? Alguém falou, não sei se foi o Júnior ou o Galvão, você precisaria ter pelo menos buscado um treinador que tivesse um estilo parecido com o do Jorge Jesus. O Rogério tem? O Rogério já tem um estilo? O Rogério vai... aparentemente, a inteligência do Rogério, a concepção de futebol do Rogério e a experiência do Rogério como atleta de futebol me faz crer que ele entende perfeitamente que ele quer e que nem sempre pode. Ele não vai comandar o Flamengo como ele comanda o Fortaleza, do mesmo estilo de jogo. Ele comanda o Fortaleza como um time que vai se defender, que vai se proteger. De vez em quando vai lá, hein? Não é retranqueiro, longe disso, mas ele monta um sistema para poder, na maior parte do tempo, contra-atacar e aproveitar virtudes. No Flamengo, ele não vai fazer isso. Eu acho que o problema do Domi não era o sistema que ele queria implementar, se era diferente ou não, ele tinha o direito de colocar qualquer que fosse. Eu não vi nele capacidade para fazer, no sistema que ele se propôs a implementar, o Flamengo jogar bem. Acho que o Rogério tem capacidade para colocar mais de uma forma de jogo, até porque ele já fez isso. Sim. O Fortaleza na Série B era completamente diferente do Fortaleza na Série A. O São Paulo... O Fortaleza, quando joga o cearense, o estadual, é um time que ataca o tempo todo. Sim. Quando joga o brasileiro, se protege um pouco mais. Então, acho que ele tem essa variação. Óbvio que pronto como técnico ele não está, e acho que nenhum técnico... Todo mundo vai continuar evoluindo. Claro. Mas eu vejo, ele é um cara tão competitivo e quer tanto ser campeão, e o Caio conhece essa característica nele como companheiro de equipe, que quando ele viu essa oportunidade, ele realmente entendeu que não poderia perder. Ele vai ter que se entender com o que ele disse aqui para nós. Que me parece ser isso. Assim, ele vai explicar. E eu acho que vai ter eu imagino, né? Que vai ter até uma solidariedade do Fortaleza, uma compreensão do Fortaleza. O Fortaleza precisa pontuar no brasileiro. Precisaria... Todo pela frente ainda, né? Eu acho que precisaria ficar claro, Kleber, ficar claro que não há um rompimento de contrato. Claro, houve um acordo, né? Um acordo do presidente do Fortaleza com o profissional que ele contratou. Um acordo do profissional que está saindo com o presidente que o contratou. Não fica bem para a carreira do Rogério o segundo rompimento de contrato em tão pouco tempo, ele dizendo que não iria sair. Não fica bem, não cai bem na história. Agora, que ele tem tudo para fazer um excelente trabalho no Flamengo, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Kleber, é muito difícil dizer não para o Flamengo. Sem dúvida. Eu acho que assim, tão importante quanto as conquistas, os títulos, as vitórias, é a forma como você sai de um clube. E para este Flamengo, me parece que o Rogério está sabendo lidar com essa questão da saída do Fortaleza pela segunda vez de uma maneira muito bacana. O que você e o Galvão estão falando, eu imagino que é exatamente o que vai acontecer. Um acordo entre Rogério e diretoria, um agradecimento público em relação ao legado que o Rogério está deixando. E não é só na forma de jogar, não é só nas conquistas. Centro de treinamento. É o centro de treinamento, é a qualidade do campo, é entender o futebol muito além das quatro linhas. Muito legal isso. Eu acho que o Fortaleza tem um caminho pela frente de uma estrada que já foi muito bem pavimentada. Agora é só dar continuidade. O outro lado... O Rogério tem um modelo de jogo que encaixa perfeitamente com o que o Flamengo procura, tem variação tática, tem a intensidade que os grandes times do mundo têm. Só tem um detalhezinho que só o tempo vai dizer como é que ele vai lidar. São jogadores consagrados. O tamanho dos jogadores, né? Os jogadores do Fortaleza têm fome. Os jogadores do Fortaleza, o Rogério é muito maior que todos eles. No Flamengo, os caras são do tamanho dele. Sabotar aquele os caras abridor de brasileiro, os caras ganharam tudo, os caras ganharam Libertadores. A vantagem que eu vejo para este momento é que os caras recuperaram a fome. Por quê? Porque sabem do potencial que tem e estão deixando a desejar. Então vai vir um cara e vão falar, vamos junto de novo. Agora, comunicação, a forma como você vai convencer isso é fundamental, né? E estimular é o que vai fazer toda a diferença. Isso é fundamental. Hoje os jogadores são simpáticos à ideia do Rogério. Eles gostariam, os jogadores do Flamengo hoje gostariam de ter o Rogério como técnico. Porque assim, tem essa... Eu queria que o Júnior falasse, Kleber.
queria que o Júnior falasse isso, porque o Caio usou uma frase absolutamente perfeita. No Fortaleza, como importância como jogador e história, muito maior. Mas no Flamengo, tem jogador que tem uma história grande. Mas a história do Rogério como jogador é gigantesca. O Rogério ganhou mais de uma Libertadores, o Rogério ganhou o título mundial de clubes, o Rogério é o ídolo maior de uma história de um grande clube como São Paulo. Então, ele na pior das hipóteses, ele chega conversando de igual para igual. Tá certo, maestro? Não, igual nada, ele é muito maior do que todos eles que estão lá, pelo menos até agora, né? Quer dizer, eu também a acho. história do Rogério, o Rogério foi campeão do mundo, né? Quer dizer, pela seleção e pelo São Paulo 3 vezes. Eu acho que tem uma coisa que vai importar muito, é o espírito de liderança, entendeu? Porque esses jogadores estavam acostumados a ter uma cobrança muito grande o ano passado, e talvez esse ano, pela característica do treinador, não tenham tido tanta cobrança, né? Porque o Jorge Jesus, ele mordia e assoprava, entendeu? Quer dizer, dentro do trabalho, que eu quero dizer. E acho que o Rogério tem toda essa liderança, toda essa capacidade de fazer cobrança. O que ele já fez como atleta, é lógico que tem um certo valor, né? Mas acho que o que está fazendo como treinador, e além disso, ele vai ter nas mãos um material humano qualificado, né? Para colocar as suas ideias em prática. E o fato, como disse o Everaldo, de conhecer os jogadores, conhecer o Campeonato Brasileiro, as competições que ainda estão, que o Flamengo ainda está disputando, eu acho que isso conta e muito a favor dele. Não vai ter o tal do tempo para treinar, vai ter que arrumar uma fórmula exatamente de encaixar o seu time com as suas ideias para poder a coisa dar certo. Mas é isso mesmo, é a comunicação que ele terá com o jogador, o modo, porque uma coisa é você exercer uma liderança como jogador de futebol, de um elenco, outra coisa é você exercer a liderança como chefe de um grupo grande, né, heterogêneo, de jogadores conhecidos, famosos, campeões, mesmo com isso que o Júnior falou. Quer dizer, ele estava lá, começando no São Paulo, no primeiro título acho que ele nem estava ainda no elenco, no segundo ele já era o reserva do Zete, né? E no terceiro ele era titular absoluto. Além de ter sido campeão brasileiro, fez o tricampeonato brasileiro, 2 Copas do Mundo, né? A de 2002 e a de 2006, evidente, tem um tamanho gigantesco, mas tem essa, não adianta só ter o tamanho, você tem que saber usar o seu tamanho para não colidir com outros caras que são mais ou menos grandes, né? O tamanho dele é tão grande, o Noriega vai falar, perdão, você lembrou de Copa do Mundo. Ele não jogou em 2002, que o Marcos era titular absoluto. E me lembro que o Parreira fez, a nobreza do gesto do Parreira, na Copa de 2006, no jogo contra o Japão, se não me engano, não é isso, Júnior? Não é isso, Noriega? Você que tem os números sempre de cabeça, Nori? É isso aí, Japão. Contra o Japão, ele colocou o Rogério no intervalo e o Parreira disse a mim pessoalmente e disse publicamente, o Rogério não poderia terminar a carreira dele na seleção brasileira sem jogar uma partida de Copa do Mundo. Olha, o reconhecimento de um técnico tetracampeão do mundo, pô. É ou não é, Nori? Esse foi um jogo interessante, botou... não é o assunto do momento, mas botou muita dúvida na cabeça de muita gente que o Brasil jogou contra o Japão naquela Copa. Ele falou, pô, e acabou o jogo, o Zagallo falou assim, esse é o time. Ele ficou na dúvida e não mandou. Esse foi. Mas esse é o time que ganhou do Japão. Né? Mas, Noriega, o Rogério tem já um jeito de jogar? O Rogério tem essa versatilidade? Tem. Você acha que esse aí chega e convence os caras na boa? Eu acho que ele dos treinadores... jovens do Brasil, ele é o que está mais preparado para passar uma ideia, um conceito de jogo. Ele era o pênalti sem goleiro para ser contratado? Não? Mas assim, eu tendo a achar, o Galvão colocou um negócio assim, eu tendo a pensar como torcedor do Fortaleza hoje. E o Rogério pode estar passando uma mensagem para o mercado de que ele é um cara que não termina trabalho. Porque foi aquela história de ele saiu do Cruzeiro, saiu do Fortaleza, foi para o Cruzeiro, aí ele foi escorraçado do Cruzeiro e o Fortaleza estendeu a mão para ele de novo. Então, o torcedor do Fortaleza deve estar pensando, pô, Rogério, de novo você vai me abandonar nessa luta? Então, não que ele não deva, isso é uma questão muito particular, o cara atender ou não, e o convite do Flamengo é um convite difícil de se dizer não. Mas ele pode estar construindo uma trajetória inicial que o dirigente de outro time vai pensar o seguinte, pô, vou contratar o Rogério, ele vai me deixar na mão no meio do caminho de novo? Deixa eu aproveitar só para aproveitar essa sua dica, essa sua deixa, para botar a entrevista que foi citada aqui pelo Galvão, quando ele conversou aqui com a gente no Bem Amigos.
Bom, vamos ouvir para depois a gente analisar as circunstâncias, né? Até porque eu quero colocar uma coisa em relação ao Domi também. Tem a ver Domi com o Rogério e a postura do Flamengo. Porque o mundo gira, né? Sim. Vamos ouvir o que o Rogério falou aqui há algumas semanas. Hoje eu cumpriria meu contrato com o Fortaleza, independente de qualquer coisa. Eu ano passado tive uma experiência e eu achei que... Eu sempre falo que quando você muda de time no meio de uma temporada, você não tem mais condições de reclamar quando te mandam embora, né? Porque você tomou essa atitude antes. Apesar de ter cumprido o contrato, pago o contrato, pago a multa rescisória, foi feito isso, então eu acho que o contrato não é que ele não foi cumprido, né? Mas você vai aprendendo com o passar do tempo, né? Então eu gosto sempre, e o Muricy acho que falou isso também, que sempre cumpriu os seus contratos, e eu pretendo finalizar a temporada no Fortaleza, independente de proposta que venha, pretendo finalizar a temporada e depois, como todos os outros anos, sentar, conversar. Pois é, por isso que eu acho que tem circunstâncias, tem momentos, né? Claro. Quando o Muricy já entra em campo como um comandante de ataque, sorridente, mas você estava falando para eu chamar o Muricy? Então, era só questão de colocar... Eu acho que ao convidar o Rogério, o Flamengo está se reconciliando com o futebol brasileiro. Porque quando o Flamengo vai atrás do Domi, ele não vai atrás do treinador Domenech Torrent, ele vai atrás do auxiliar do Guardiola, de uma grife. Ele passa a seguinte mensagem: ninguém no Brasil serve para treinar o Flamengo. O Flamengo está muito acima do futebol que se joga no Brasil. Agora o Flamengo está se reconciliando com o futebol brasileiro, entendendo que há um treinador no Brasil capaz de cuidar do Flamengo. E assim, fica para mim essa ideia. Se eu sou um dirigente de futebol, o Rogério acertando com o Flamengo, eu fico assim, ressabiado. E penso muito como torcedor do Fortaleza. Pô, Rogério, a gente deu a mão para você depois daquela roubada do Cruzeiro, né? Mas é o que você falou, a vida é um ponto de vista. Decisões. É um ponto de vista. Imagino que haverá quem pense assim como você, entre os torcedores do Fortaleza, torcedores de outros clubes, dirigentes de futebol. Quando eu digo que o mundo gira e as circunstâncias alteram às vezes, claro. porque essa declaração dele, ela é dada dentro de um contexto. Pô, você saiu do Fortaleza, foi para o Cruzeiro. Agora, a minha expectativa ainda é de que o próprio Fortaleza entenda. Mas com isso que vocês disseram, só que o Fortaleza tem que somar ponto. O Fortaleza vai ter de buscar alguém que consiga manter aquele trabalho, aquele ritmo, a conquista de pontos, porque o campeonato, o Fortaleza estava todo dia em 8º lugar, agora caiu para 10º. É muito mais difícil substituir o Rogério no Fortaleza do que o Domi no Flamengo. Aí, Muricy, então é lógico que para você é a questão óbvia, né? Um cara que começou a trabalhar como você ali, como um futuro treinador de futebol, em quem o Tele Santana viu talento para ser técnico. Você vira técnico do São Paulo e também não tem uma vida longa, né, na primeira oportunidade de ser treinador do São Paulo. Vai rodar mais do que o Rogério rodou, mas vai rodar, né? Outros times brasileiros, vai rodar o mundo, vai trabalhar na China, vai trabalhar fora do Brasil, para depois assumir, né? Vai ser campeão paulista pelo São Caetano, que é um super título. O cara é campeão paulista pelo São Caetano. Vice da Libertadores. Não, depois, né? Não, então, mas aí vai para o São Paulo. E aí faz assume um São Paulo que você sempre falou, era um São Paulo de barriga cheia. Eu precisei abrir o apetite de novo deles. Ganha os 3 campeonatos brasileiros, faz final de Libertadores e fica 3, 4 anos no São Paulo. Este canto da sereia que a Fortaleza, né? Jangadas, tal, a sereia canta, é difícil negar. Você acha que vai ter uma conversa amistosa, que vai ser uma saída boa? Esse aspecto que o Noriega pega, fica uma marca ou cada situação merece uma análise um pouco diferente? Muricy, boa noite. Bom, boa noite a todos. Um prazer falar com